Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 136. São 136 lives aqui no Instagram. Hoje é terça-feira, no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã. Então, lembrando que as nossas lives aqui são de segunda a sábado, no horário das 7 horas da manhã, um período um pouco mais curtinho, lives mais curtas, mais reflexivas para a gente utilizar no nosso dia a dia. E também deixo o lembrete aqui que já lá no link da bio existe a nossa pré-inscrição para o nosso clube de assinatura recorrente, chamado Clube do Básico Bem Feito, onde você tem a possibilidade de ter lives com um formato de aula, aulas mais robustas, com temas mais profundos mesmo, com módulos extras sobre outros temas, com especialistas na área de nutrição falando sobre alimentação saudável, especialistas na área de finanças falando sobre consultoria, sobre organização financeira. Temos também lá dentro um grupo de estudos de livros, que de tempo em tempo se reúne para debater um livro específico, além de módulos sobre mentalidade, construção de hábitos e comunicação. E aqui nas nossas lives do dia a dia, são lives mais reflexivas, onde a gente fala de um tema mais abrangente do nosso dia a dia, de uma forma mais curta, para a gente poder já colocar em prática no nosso dia a dia, E falando em tema, vocês já devem estar acostumados a ver que todos os dias aqui a gente procura trazer temas que vão mais ou menos na busca de dois caminhos aqui, Um dos caminhos é a construção de virtudes, Todo dia, se parar para olhar, o nosso tema central é, de certa forma, a construção de uma determinada virtude, E por outro lado, assim, que acaba dando o mesmo efeito, por outro lado, a gente vai eliminando alguns tipos de vícios, Algumas coisas que, de repente, podem estar nos atrapalhando, Então, são temas abertos, mas que apontam para um desses dois lados, Ou vice-versa, porque quando a gente consegue edificar uma virtude, de certa forma, a gente já está eliminando alguns vícios, E quando a gente elimina vícios, a gente também certamente está construindo algum tipo de virtude. E hoje a virtude que eu quero falar aqui é uma virtude chamada a boa vontade, Existe a vontade, que é uma das faculdades humanas, que lá na época de Tomás de Aquino ele já falava muito sobre a questão da vontade, de como ela impera ali dentro do nosso dia a dia, e ele lidava com isso como uma faculdade humana que está ao nosso dispor para que a gente possa fazer uma certa diferença na nossa vida. Porém, vocês podem ver que eu estou sempre buscando aqui falar sobre a articulação entre virtudes, Então é como se a gente fosse construindo, um quebra-cabeça, Então existem determinadas virtudes que, se somadas a outras, elas vão se fortalecendo. Assim, do mesmo modo que uma virtude, às vezes por eu não ter ela, eu acabo impedindo de que outra seja construída. Ele já vai entender do que eu estou falando e onde a boa vontade entra nisso tudo, Eu estou sempre aqui falando sobre uma certa articulação que existe na vida, que é como se fosse uma interseção específica, entre os compromissos que a gente assume no nosso dia a dia, aqueles compromissos que a gente assume de fato, aqueles papéis que a gente exerce no nosso dia a dia, Então, sei lá, eu assumi um compromisso aqui de estar dentro de um relacionamento, eu assumi aqui um compromisso profissional de exercer determinada função, Existem aqueles compromissos que a gente assume do dia a dia, sei lá, agora eu sou presidente do clube lá do meu condomínio. Então, alguns compromissos que a gente assume, de forma ativa no nosso dia a dia, e existe também a articulação desses compromissos com alguns acasos, aquela imprevisibilidade, aquelas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, no sentido de eventos específicos que a gente não consegue, de certa forma, rastrear, no sentido, poxa, da onde veio, o que fez isso acontecer, Se a gente fosse procurar tentar calcular como é que a gente foi chegar nesse exato momento,
Muitas vezes a gente, algumas coisas, né, que fazem diferença na nossa vida acabaram acontecendo, sei lá, porque eu acabei atrasando 5 minutos no compromisso, aí conheci uma determinada pessoa e aí por conta daquele atraso ali, de repente a vida tomou um rumo totalmente diferente, coisas que a gente às vezes não sabe explicar, não sabe rastrear como que foi que isso aconteceu, né? Então, existe essa articulação entre os nossos compromissos diários e os acasos, as coisas, as imprevisibilidades, aquilo que a gente não consegue justificar como que foi que aconteceu, né? Mas o que eu vou falar aqui hoje é desses compromissos diários, né? Essas coisas que não dependem muito da imprevisibilidade, mas sim da nossa boa vontade, os nossos compromissos diários, aquilo que a gente assume, aquilo que a gente pega uma caneta e assina, poxa, esse compromisso é meu. Isso depende exclusivamente da nossa boa vontade de fazer com que esses compromissos sejam exercidos da melhor forma possível, né? Então, é mais ou menos assim, como que a gente consegue ter essa capacidade da boa vontade, né? Se a gente for olhar para alguns objetos, por exemplo, pensa aí, sei lá, numa máquina de lavar, né? Pensa aí numa geladeira, num fogão. Esses objetos, né? Eles, de certa forma, dá para a gente dizer que eles exercem algum tipo de trabalho, né? A máquina de lavar, ela está lá cumprindo a função dela, ela está lá lavando a roupa, tu vai ali, coloca uma função automática, ela está ali exercendo o trabalho dela de certa forma. Uma geladeira também, um freezer, ele também está ali, apesar de ser um objeto, também está ali realizando o seu trabalho de uma forma mecanizada, uma forma automatizada, que tu vai ali, programa, deixa ela ali na tomada e ela está ali cumprindo a sua função. Só que o que acontece? Esses objetos, conforme eles são usados, né, cada vez mais eles vão ser usados de uma forma automatizada, né, tu não vê, por exemplo, uma capacidade de um objeto melhorar o outro através do trabalho que ele está exercendo, né? Então, se tu colocar uma máquina de lavar do lado de outra máquina de lavar, aquela máquina de lavar ela não vai ter uma melhor performance por estar ao lado de uma outra máquina de lavar. Elas vão, por serem objetos, elas estão sendo usadas e cumprindo um papel, uma determinada função. Só que o que é a diferença quando isso se dá na vida humana? Há uma vida humana que ela é repleta de boa vontade, olha a transformação e olha a diferença que isso pode causar. Uma pessoa que está ao lado de uma outra pessoa que está determinada através da boa vontade de cumprir esses seus compromissos diários, ela consegue algo que um objeto não consegue. Ela tem a potencialidade de melhorar o outro ser humano também. Quando a gente está diante de uma pessoa que exerce os seus compromissos diários através de uma boa vontade, algo acontece dentro da gente, ou potencialmente acontece dentro da gente, no sentido de olhar, poxa, existe alguém que está fazendo bem feito, que está cumprindo bem feito com uma boa vontade a sua determinada função. E isso é o que acaba sendo o grande fator positivo de colocarmos boa vontade na nossa vida, porque é um bem que acaba não parando somente na gente, é um bem que acaba transformando muitas vezes um ambiente de trabalho, né? Quando a gente não tem boa vontade, no fim das contas a gente acaba se desumanizando, né? E quando a gente se desumaniza, a gente acaba não conseguindo o que, no fim das contas, aquilo que eu estava citando como exemplo antes, a gente não consegue se diferenciar das coisas. Quando a gente não coloca esse elemento de boa vontade na nossa vida, o que a gente acaba virando, né? Metaforicamente falando, a gente vira a máquina de lavar, a gente vira a geladeira, a gente está ali cumprindo uma função de uma forma automatizada. E aí com isso a gente perde a oportunidade de nos melhorarmos e também de ajudar com que outras pessoas também se melhorem, né? Por outro lado, quando a gente coloca essa boa vontade que nos diferencia como seres humanos das máquinas, né, da máquina de lavar, da geladeira, de alguém de um objeto que é usado e que cumpre ali a sua função de uma forma automatizada, a gente, além de melhorarmos a nós mesmos, nós possibilitamos também com que outras pessoas acabem melhorando, né?
simplesmente por causa desse recurso, dessa virtude chamada boa vontade, né? Uma pessoa, ela consegue melhorar conforme ela convive com outras pessoas, né? Através dessa boa vontade, né? Aquela coisa de, puxa, quando tu tá ali junto com uma pessoa, né, cumprindo um compromisso, né, que vocês dois firmaram, e aquela pessoa resolve caminhar contigo, sei lá, 1 quilômetro extra, né? Aquela coisa, essa pessoa acaba dando aquele gás a mais, ela acaba se sacrificando, ela acaba indo além do que ela tinha se comprometido para poder tornar o teu fardo mais leve, né? Ou para poder te ajudar numa determinada função. Essa boa vontade que alguém exerce automaticamente toca também nas pessoas que estão ali ao lado, nas pessoas que estão ali junto nessa missão, e aí isso tudo vai se tornando um ciclo virtuoso, né? Onde uns acabam melhorando os outros. Mas para isso aí é onde eu quero entrar aqui, que eu estava falando antes, né? Sobre por que algumas virtudes acabam necessitando que outras estejam presentes na nossa vida, para que elas acabem se tornando algo mais natural, né? E por que a ausência de uma virtude, às vezes, ela não permite com que outra se dê na nossa vida. Fica aí que tu vai entender já direitinho o que eu estou querendo dizer e onde que entra essa questão da boa vontade. Eu só vou tomar uma água rapidinho aqui para a gente poder continuar. Então, eu estava falando ali, né? Quando a gente vê uma outra pessoa funcionando na melhor forma humana, né? Essa outra pessoa, ela abre a potencialidade de também se humanizar, né? A funcionar de um modo mais pleno, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para essa coisa da boa vontade, muitas vezes é muito comum, e eu já escutei muito disso, assim, principalmente nas pessoas que eu vinha atendendo, quando a gente entra nessa coisa de colocar a boa vontade na nossa vida, de servir, de ser útil, de fazer mais, acontece às vezes uma certa pegadinha, entre muitas aspas, da pessoa começar com discursos do tipo assim, ó, poxa, mas só que se eu começar a fazer as coisas de boa vontade assim, né, tem muita gente que acaba se aproveitando, tem muita gente que acaba, né, me tirando para idiota, porque daí eu sou a pessoa mais disposta, eu sou a pessoa que estou ali, né, pronta para fazer tudo, e aí os outros começam a deixar as coisas dele de lado para que eu possa começar a fazer. Aí entra a segunda virtude que é preciso para que a boa vontade entre na nossa vida, né? Porque quando a gente tem esse tipo de mentalidade já apontando, né, para coisa que o outro de repente pode estar, como o outro está nos olhando, né? Como o outro vai estar se aproveitando, né, das nossas ações, isso aponta para algo que eu ainda não consegui, né, trabalhar e desenvolver dentro de mim, que se chama um determinado egoísmo, né? Quando eu estou olhando para isso, significa o quê? Eu ainda estou olhando somente para mim. Eu não estou preocupado em ser, eu estou preocupado em parecer ser. Eu não estou preocupado naquilo que eu posso ser, né? Na minha máxima perfeição, né? Na minha máxima humanização. Eu estou preocupado nesse momento com o quê? Eu estou preocupado com o que o outro está fazendo com aquilo que eu faço. Como que o outro está me vendo, né? O outro está me vendo como um idiota, né? Eu estou exercendo a minha função e o outro está se aproveitando de mim. Esse é um padrão mental que às vezes ferra a gente de conseguir construir outras virtudes. Porque se o meu foco está nisso, de certa forma eu ainda não amadureci. Que eu ainda não estou exercendo o meu trabalho de um modo onde eu olho somente para aquilo que essa função pode trazer, que é a minha utilidade no mundo, é o meu desenvolvimento o desenvolvimento de uma determinada competência. Quando eu não estou olhando para isso, mas eu estou olhando e dando um valor muito maior para aquilo que os outros estão pensando de mim, né? Os outros vão achar que eu sou idiota, os outros vão se aproveitar. Eu não permito, no fim das contas, que esse segundo elemento, que é a boa vontade, que é essa outra virtude, acabe entrando na minha vida.
né? Então, por isso, muitas vezes a gente precisa estar atento a determinadas virtudes para que, consequentemente, uma outra virtude acabe entrando na nossa vida, né? Então, é muito importante, né, quando a gente vê duas pessoas que fazem coisas técnicas, né, mais ou menos iguais, né? A gente está ali no mercado de trabalho e aí tem duas pessoas que fazem um trabalho técnico muito parecido, né? Quem que acaba se destacando no fim das contas naquela determinada função? Acaba se destacando aquela pessoa que tem a melhor boa vontade, aquela pessoa que tu olha e que tu sabe que tu pode contar, que ela não vai ficar reclamando para exercer uma determinada função, né? Então, por isso que eu digo que aposte sempre na boa vontade. Só que para você apostar na boa vontade, você vai precisar se desapegar num primeiro momento dessa coisa de ficar olhando o que os outros vão pensar, né? Poxa, as pessoas vão estar se aproveitando de mim. Se tu fica focado nisso, tu não permite com que a boa vontade genuína entre na tua vida, né? Então agora essas duas coisas elas precisam caminhar juntas, né? Tu precisa olhar e, poxa, eu vou colocar a boa vontade na minha vida através dos atos, através dos compromissos diários que eu assumi. Eu vou fazer com que essa virtude funcione na minha vida, custe o que custar. E aí, através disso, essa boa vontade vai se integrando dentro de mim. E aí, se eu vou colher bons frutos disso ou não, aí entra aquele outro elemento lá da imprevisibilidade que muitas vezes a gente não controla. Agora, é muito melhor quando você aposta nessa boa vontade, tu abre muito mais possibilidades e oportunidades na tua vida quando tu aposta nessa boa vontade do que se tu ficar querendo ser aquela pessoa que se economiza. Eu vou me economizar aqui, eu não vou me gastar muito, eu não vou servir, eu não vou ser tão útil assim, porque, afinal de contas, as outras pessoas também não estão fazendo, elas estão ali fazendo, né, mais ou menos o trabalho delas, então eu não vou ser o idiota que acaba querendo se esforçar mais, acaba querendo colocar uma boa vontade. Esse é um grande erro que a gente comete. Por quê? Porque a gente acaba medindo, né, a nossa régua através da régua do outro. Esse é um dos grandes erros, um dos grandes equívocos que a gente pode cometer na nossa vida. É querer ficar medindo a nossa vida, é querer ficar medindo as nossas ações através dos outros que não estão fazendo bem feito as suas funções. Olha que maluquice, por ficar pensando como que o outro vai me olhar, se ele vai me achar um idiota por eu estar me esforçando, se ele vai me achar um idiota por eu fazer o que é devido da minha função, eu acabo me economizando e eu não sou a minha melhor versão, como dizem por aí, né? Eu acabo não fazendo o meu melhor trabalho, porque eu estou olhando para o outro, né? O que o outro vai pensar. Essa é a velha história que a gente diz por aí, que é estar focado muito mais em parecer ser do que ser. No momento em que o meu foco está nisso, eu esqueço, né? Eu abro mão da possibilidade mais incrível que a gente tem na nossa vida, que é de ser de fato. Ontem eu falava sobre a questão do sucesso ontológico, né? Eu abro mão, eu rasgo a oportunidade de ser uma pessoa melhor, porque eu estou focado em quê? Eu estou focado em parecer ser. E aí quantas oportunidades eu vou perdendo por causa disso, né? Eu não coloco a boa vontade na minha vida, eu não me melhoro como pessoa, eu também não abro uma oportunidade de que outras pessoas melhorem através da minha melhoria também, que é o que a gente estava conversando no começo da live aqui, né? Somente pessoas, somente seres humanos conseguem estar ao lado uma da outra. No momento em que uma melhora, ela abre a possibilidade de que a outra melhore também, né? Então, quantas coisas eu vou desperdiçando por estar focado nessa coisa do parecer ser, né? Então, abandona essa ideia, né, do tipo, poxa, se eu fizer tudo, os outros vão me fazer de idiota, né? Se eu fizer tudo, se eu colocar essa boa vontade na minha vida, os outros vão estar me tirando para idiota. Abandona essa ideia logo, cara. Por quê? Porque isso é o pensamento do outro, que o outro vai achar, se o outro vai se aproveitar, isso é algo que tu não controla. O que tu precisa olhar é para o
teu compromisso diário, né? Qual é o compromisso diário que eu assumi, qual é o papel que eu assumi, e aí, com base nesse compromisso diário que você assumiu, aí tu coloca a boa vontade para funcionar. E deixa eu te dizer o que é mais ou menos o que acontece, né? Não é uma regra, óbvio, né? Tem muitos eventos, tem muitos ambientes que são diferentes, realmente é ruim estar num ambiente onde você realmente coloca a tua boa vontade e os outros estão ali se aproveitando disso, é ruim. Mas normalmente o que acontece? No primeiro momento, talvez tu até se sinta mesmo um pouco idiota, porque de repente tu tem esse padrão mental de ficar olhando muito mais para o parecer ser, porque os outros estão pensando do que tu realmente é, do que tu realmente pode ser. Mas depois de um tempo fazendo isso, depois de um tempo colocando a boa vontade na tua vida, depois de um tempo, exercendo aquilo ali, pensando, focado no teu compromisso diário, o que acontece? Essa boa vontade ela acaba vencendo. No primeiro momento, talvez o primeiro movimento pode ser de parecer idiota. No segundo momento, a boa vontade ela vai se integrando nos teus atos e essa boa vontade ela começa a ir vencendo, Poxa, nos teus compromissos diários, nos atos que tu tem ali, que tu pode tá ali exercendo na tua vida, depois de um tempo essa boa vontade começa a vencer. Por quê? Porque tu conseguiu abandonar esse primeiro pensamento que é um tanto egoísta de que, poxa, os outros irão se aproveitar da minha boa vontade. Tu já não está mais focado em parecer ser, no que os outros vão achar que você é por você estar cumprindo a tua missão na íntegra, a tua função da melhor forma. Isso vai se integrando dentro de ti, num segundo momento essa boa vontade ela vai vencendo, porque se torna algo natural, porque eu estou olhando para aquilo que eu posso ser e não para aquilo que eu pareço ser para os outros. E aí sabe o que é a mágica? Sabe o que acontece? A possibilidade num terceiro movimento? Terceiro momento, Primeiro momento acho que estou sendo meio idiota aqui tal, mas poxa, isso é besteira da minha cabeça. Tenho que focar no meu compromisso diário, Se os outros vão se aproveitar de mim, se os outros vão achar que eu sou idiota, tá, beleza. Isso não é problema meu. Segundo momento, essa boa vontade vai se integrando e ela vai vencendo, ela vai começando a se tornar um processo natural ali no teu dia a dia, de cumprir os teus compromissos diários, de honrar a tua função, o teu papel. No terceiro momento, o que vai acontecendo? Às vezes acontece de uma pessoa ou outra, por causa daquilo que eu falei lá no começo da live, somente o ser humano tem essa característica de, ao exercer bem feito a sua função, ele consegue melhorar o outro paralelamente, não no sentido de eu ter o poder de mudar o outro, mas o outro que está me olhando, o outro que está ali ao meu lado, o outro que está ali cumprindo o meu papel, olha, poxa, aqui existe uma personalidade que cumpre o seu papel, que desempenha bem a sua função, e eu abro uma possibilidade do outro melhorar também. Ele olha e, poxa, tem alguém que está fazendo bem feito, tem alguém que está fazendo de uma forma um pouco melhor. Eu posso também me inspirar, eu posso me espelhar nessa pessoa e começar a melhorar também. Existe um caminho aqui que é mais efetivo, um caminho aqui que é melhor. Diferente da máquina de lavar, Diferente da geladeira, que não se torna a melhor máquina de lavar, que não se torna a melhor geladeira por estar ao lado de uma outra geladeira que cumpre melhor aquela função. O ser humano tem isso. Ao exercer essa boa vontade, que é essa virtude, esse recurso do qual eu estou falando, ele abre essa possibilidade de outro ser humano que também está ali, junto dele, que está ali trabalhando, que está ali cumprindo o seu papel, de melhorar também. Mas, para isso, a gente precisa abandonar aquele outro vício que eu falava ali no começo, que é essa necessidade do reconhecimento. Se eu estou focado em parecer ser, no que o outro vai me reconhecer, o outro não vai acabar me fazendo de idiota por eu estar cumprindo a minha função, Se eu consigo abandonar isso, aí somente assim eu consigo fazer com que essa virtude da boa vontade acabe realmente se integrando na minha vida. Por isso que são duas virtudes que caminham juntas, Essa coisa do desejo de ser e essa coisa da boa vontade. Se eu não, se eu não me abro para uma, a outra não entra, Se eu não me abro para a possibilidade de ser e não de ficar querendo parecer ser, eu não deixo com que a boa vontade entre de fato na minha vida.
porque eu estou olhando ali para o reconhecimento. Ah, mas vão me fazer de idiota. Ah, mas as pessoas vão se aproveitar de mim. Né? Só que depois que eu consigo enxergar, que eu faço com que isso funcione na minha vida, eu consigo enxergar os benefícios que eu posso colher disso por ser uma pessoa que coloca a boa vontade no seu dia a dia, eu olho e, poxa, digo, valeu a pena escolher esse caminho. Porque entre duas pessoas técnicas, duas pessoas que exercem o trabalho, que têm a capacidade de exercer a mesma função técnica, a pessoa que opta pela boa vontade, ela sempre vai vencer. A pessoa que ela tem a boa vontade naquilo que ela faz é aquela pessoa que os outros vão sempre poder contar. Né? Aquele velho exemplo que eu cito, né? Às vezes no mesmo departamento de trabalho, né? Tem às vezes a pessoa que vai lá e te chama, por quê? E ela acaba chamando você por quê? Porque ela sabe que ela pode contar contigo. Não vai ter reclamação, não vai ter cara feia, não vai ter má vontade. Ela sabe que, poxa, de repente tem uma pessoa ali que tecnicamente até faz a mesma coisa que tu faz. Mas, não, poxa, eu sei que essa aqui eu posso contar. Essa aqui ela vai fazer com boa vontade. Ela vai desempenhar esse papel com boa vontade, sem reclamar, sem cara feia, sem achar que está fazendo mais do que devia. Agora, por outro lado, se tem a outra pessoa que pensa, isso aqui não é da minha função, isso aqui não é do meu papel, eu não sou pago para isso. Essa é a pessoa que ela pode ser a melhor pessoa tecnicamente do mundo. Ela pode ter a melhor técnica, mas tu não pode contar com ela, né? Porque tudo ela está de cara feia, tudo ela está de cara amarrada, tudo ela está de má vontade para fazer, tudo ela reclama. É a pessoa que cada vez tu vai querendo contar menos, né? Porque vai começando a se tornar pesado, vai começando a se tornar um fardo. Então o convite hoje, né, é para que a gente primeiramente, né, abandone um pouco esse movimento normal, esse movimento comum às vezes que a gente tem de, mas se eu me esforçar, se eu colocar minha boa vontade, as pessoas vão se aproveitar de mim. Mas aí as pessoas vão acabar se economizando para que eu possa compensar e fazer a parte delas. Abandona isso, porque se tu tá nesse jogo, se é esse o teu olhar, saiba, tu não está focado em ser alguém melhor, tu está focado em parecer. O que tu vai parecer para os outros? Tu está deixando com que os outros coordenem a tua vida no fim das contas, né? Então, nesse primeiro momento é isso, abandonar esse pensamento, abandonar esse olhar, para que num segundo momento a gente permita que isso vá se integrando na nossa personalidade, de ser alguém útil, de ser alguém que serve de verdade. E num terceiro momento tu vai entender, poxa, alguém que serve, alguém que é útil, alguém que faz, ela pode ser tudo na vida, menos idiota. Né? Se naquele primeiro momento tu estava preocupado em ser idiota, depois que isso se integra na tua vida, que tu realmente amadurece isso, né? Torna a tua personalidade madura em relação a isso, né? Os outros podem até te achar idiota, mas tudo que tu não é, de fato, é um idiota, porque tu é a pessoa que os outros podem contar. E que é a melhor coisa para uma autoestima, né? Às vezes as pessoas estão por aí falando, eu quero ter uma boa autoestima, como eu faço para ter autoestima, como eu faço para me amar primeiro, né? Eu preciso me amar primeiro para que os outros me amem. Seja alguém útil, seja alguém que consegue desenvolver características, qualidades, recursos com as quais as pessoas querem contar e pronto, a tua autoestima vem. Porque as pessoas contam contigo para algo, né? As pessoas querem estar perto de ti, as pessoas querem estar ao teu lado, que sabem que podem contar contigo, não para se aproveitar, mas simplesmente porque tu tem uma utilidade, porque tu pode ser bom, porque tu pode servir. Aí a tua autoestima vem, poxa, eu sou alguém que, né, tô aqui presente, tô aqui exercendo o meu papel da melhor forma, né? Então dessa forma a gente abandona esse medo, né, do parecer ser, porque o outro vai me achar de idiota. E aí, com isso, o egoísmo vai embora, né? E, consequentemente, eu ainda posso ter o bônus de despertar nos outros esse lado mais humano deles também, né? Quanto mais boa vontade eu coloco na minha vida, quanto melhor eu exerço o meu papel, as minhas funções, os meus compromissos diários, né? Através dessa convivência que só o ser humano tem, a máquina, as coisas não têm, a gente vai conseguindo também abrir possibilidades de que o outro também vá melhorando, né?
a gente vai despertando nos outros também esse lado mais humano deles também, né? Por isso que podem falar o que quiser, né? O TCC bate muito nessa tecla de que, poxa, o ambiente ele modula comportamento. Eu não estou negando, eu acredito realmente muito que o ambiente ele exerce realmente uma grande carga, né, no nosso comportamento, assim. Mas isso só vai acontecer se tu estiver sucumbindo ao olhar do outro, né? Poxa, então agora, né, eu tô aqui preocupado com isso, com o parecer, com o que os outros vão pensar, então eu começo a deixar a boa vontade de lado. Daí quando eu deixo a boa vontade de lado, eu começo realmente a me determinar pelo ambiente. O ambiente está mandando em mim, o ambiente está me modulando, o ambiente está modulando meu comportamento. Aí fica fácil realmente deixar com que o ambiente exerça uma pressão. Agora, quando eu entendo isso de uma outra forma, que é dessa forma que a gente estava falando, que eu abandono o parecer ser, eu abandono o medo do olhar do outro, ou sequer passa pela minha cabeça que alguém pode me achar idiota por eu estar colocando boa vontade na minha vida, eu abro a possibilidade de o meu comportamento começar a modular o ambiente. Olha o poder disso. Eu não sei se vocês conseguem entender assim, né, o tamanho que é o potencial de uma boa vontade exercida realmente no nosso dia a dia, né? Eu consigo mudar, é como se estivesse, né, nadando contra a corrente ali, e aí aquilo que é o mais comum da gente ver, que é o ambiente modular o comportamento de alguém, se torna justamente o contrário. É o meu comportamento, é a minha boa vontade que vai modulando o ambiente, né? Nos atos mais comuns, né? Aquela velha história, às vezes poxa, uma água que tu vai lá buscar e servir para o teu colega, né? Algo que, poxa, de repente não era feito, tu começa a fazer. E aí daqui a pouco, quando tu vê, tu faz, o que começa a acontecer? Os outros estão fazendo também. Por quê? Porque tu desperta o lado do outro também se humanizar. O outro também começar a colocar boa vontade na vida dele, porque ele olhou alguém exercendo a sua função com boa vontade também. E aí o teu comportamento começa a modular o ambiente, né? Contrariando tudo, né, que a gente mais vê por aí, né? Que é o ambiente modula o comportamento. Não, está acontecendo o contrário, né? O meu comportamento pode estar modulando o ambiente, porque está apontando para um bem. E o bem muitas vezes ele constrange. Quem aqui nunca às vezes se sentiu constrangido no bom sentido da palavra, né? Não de se achar mal ou algo assim, mas porque estava ali diante de um bem que a gente olha e diz assim, puxa, essa pessoa aqui, ela realmente ela está exercendo um bem do qual eu ainda não consigo fazer, mas ao olhar alguém fazendo, poxa, dá para fazer. Na velha função, né, que eu falo aqui da literatura, né, da arte, quando a gente olha um seriado e vê ali um ser humano vivendo o cotidiano do dia a dia, né, uma vida, né, totalmente com qualidades, com defeitos igual a mim, igual a sua, mas aquele personagem ali, ele faz boas escolhas, né, ele tem uma postura diante da vida. Eu olho para aquilo ali e me inspiro. Poxa, isso aqui, né, a gente sai motivado, né, depois de olhar um filme, depois de assistir um capítulo de uma série. Por quê? Porque a gente olha ali e aqueles atos humanos abrem para a minha vida uma possibilidade de ser alguém melhor também, através daquele exemplo. Então o convite de hoje é para que nós sejamos também essa pessoa, para que nós sejamos esses seres humanos, né? Entendendo que os nossos atos, né, eles podem melhorar as outras pessoas, mas para isso eu preciso abandonar esse primeiro olhar do parecer ser, né? O que os outros vão se aproveitar, os outros vão me achar idiota se eu fizer o meu trabalho com uma boa vontade, né? A gente abandone isso, que a gente foque no ser, na construção de uma pessoa melhor. E aí, com isso, a boa vontade vai se integrando. E aí, essas virtudes vão caminhando junto, né? O desejo de ser melhor com essa boa vontade, né? E aí, os benefícios que eu vou colher disso, aí eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu posso te falar, né? Se existem todas as portas que se abriram sempre para a minha vida, pelo menos em qualquer âmbito, em qualquer área, sempre estiveram apontando por uma boa vontade que eu exerci nas coisas que eu fazia.
Eu acho que isso não é acaso, né? Mas eu te convido, experimenta. Começa a colocar boa vontade na tua vida, começa a colocar boa vontade nos teus atos, né? De estar aberto realmente a servir mais, a se doar mais. Né? E depois me conta se as oportunidades não começaram a surgir, né? A aparecer mais, não tiveram mais portas abertas, né? Na tua vida por causa dessa boa vontade. Né? Então que essa boa vontade, a virtude que a gente está falando hoje, esteja cada vez mais presente, né? Essa boa vontade é a corda, né? É a corda que a gente pode tocar no nosso coração, né? Para despertar aquilo que é verdadeiramente humano dentro da gente, né? Então que a gente faça bom uso desse recurso, que a gente faça bom uso dessa virtude, para que assim a gente possa ser um ser humano melhor e construir uma personalidade forte e madura, que é no fim das contas o que a gente quer trazer aqui no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje, a live sobre a boa vontade. E hoje, terça-feira, live número 136. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo na nossa live número 137, trazendo mais um tema legal, mais um tipo de virtude aí para a gente colocar na nossa vida, e assim aos poucos a gente vai integrando tudo isso, tá bom? Deixando os agradecimentos aqui, ó, quem esteve presente hoje, grande Diego Klimel, Bruninho Klimel, dupla dinâmica, chegaram ali na finaleira também, grande abraço, meus amigos. Fios e Panos Ateliê de Criciúma, também grande abraço. Vânia, Marcelo Lemos, Beth Quiodo, grande beijo Beth, Monique Patrício, João Vitor Machado, Vanessa Cardoso, Sr. Jorge Oneron, Marina Klimel e Wilson Medeiros. Um grande abraço a todos que estiveram aqui presentes hoje. Desejo a todos uma ótima terça-feira e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Compartilhe essa live, comente, curte, mande para mais pessoas e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma live, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.